pegar aqui um exemplo de uma situação. O paciente, digamos, 48 anos, ele deu entrada na emergência e ele estava ali apresentando uma diminuição de força no lado esquerdo do corpo, cefaleia e alterações de fala. Foi então diagnosticado pelo médico com um acidente vascular encefálico. Então, o médico deu o diagnóstico ali, o CID, ok? Após ter realizado a tomografia. Chegando ao UTI, observou-se que esse paciente apresentava uma escala de coma de Glasgow ali de 10 de 15, então é um instrumento ali para avaliar o nível de consciência, já que o paciente tinha alguma alteração nesse sistema neurocentral. A força muscular estava com grau zero, ok? Grau zero, então no lado esquerdo ele não tem, né, digamos, avaliado ali pelo MRC, e também uma hipotonia neste mesmo hemídio, e uma dor 7 de 10 no ombro esquerdo, e de forma passiva, e o ombro só estava tendo uma amplitude de 60 graus para flexão. Então, aqui, o fisioterapeuta ele já tinha feito essa avaliação, ok? Ele já fez a avaliação, agora a gente precisa o quê? Sintetizar essas informações em um diagnóstico. De cara, a gente está vendo aí que esse paciente ele teve um acometimento ali, tem alguma alteração de função mental, que o Glasgow dele está em 10 de 15, então é como se ele tivesse 15 é o máximo, é o 100% de capacidade. Ele está com 10 de 15, ele está com 2/3 da capacidade, ele está com 66% da capacidade. Então, se ele tem 10 de 15, ele tem o quê? Cerca de 66% da função. Então, ele tem o quê? Se 100 é o máximo, ele está com 34% de problema. Isso daria ali possivelmente uma deficiência moderada. Então, ele vai ter aqui, a gente vai lá, então, se a gente fosse utilizar a classificação, nesse caso, ele teve um acidente. O problema aí é neurocentral. Então, é o capítulo D02. O D01 é o neuroperiférico, o D02 é o neurocentral, o D03 é o músculo esquelético, o D04 é o cardiovascular, o respiratório, o D05 é o cardiovascular, e aí vai, ok? E aí, aqui é mais ou menos a lógica do que seria o sistema neurocentral. Você primeiro vai caracterizar um status, se o tônus é normal, se ele é reduzido, se ele é um tônus aumentado, e depois você vai ter 4 variáveis: função mental, controle de movimento, força muscular e qual segmento, ok? No caso desse paciente, a gente viu que ele tem o quê? Do ponto de vista de tônus, ele tem uma hipotonia. Então, aqui é o status, a gente marcaria hipotonia. Daqui a pouco eu coloco na classificação para vocês verem. Do ponto de vista de função mental, o Glasgow dele estava em quanto? 10. Então, 10, vai aqui, de 8 a 11, não é isso? Então, é uma moderada alteração de função mental. Do ponto de vista de força, ele está com grau zero no lado esquerdo. Então, ele tem o quê? Uma completa alteração de força nesse lado esquerdo. E controle de movimento, vamos imaginar que a gente não avaliou nenhuma medida de equilíbrio. Aí a gente pode utilizar aquelas medidas como não aplicável, não especificada. No caso aqui, se não houve critérios para você fazer aquela avaliação, você coloca como não aplicável, ok? Se você acha que ele tem um problema, mas você não pôde quantificar, você pode colocar como não especificado, caso você não tivesse o instrumento. Então, no caso aqui, como é que ficou esse diagnóstico? Ficaria, D02, que o D02 significa deficiência cinético-funcional neurocentral, hipotônica, que seria o 01, ok? Moderada alteração de função mental, que seria esse 2 aqui, ok? Por que moderada alteração de função mental? Porque o Glasgow foi 10 de 15. Isso equivale a uma moderada alteração. Controle de movimento, considerei aqui como não aplicável. Completa redução de força, já que o MRC naquele mídio é zero e no mídio esquerdo, ok? Se eu fosse aqui mostrar na classificação, olha como é rápido. O difícil é você deixa eu rapidinho, um momentinho. Vejam se vocês estão vendo aí direitinho, tá certo? Estão conseguindo visualizar? Maravilha. Aqui eu vou botar aqui, se você quiser, isso não é um sistema, não é um aplicativo, isso é um sistema, uma página PWA, justamente para facilitar o uso. Eu nunca vi essa página travar. O cara do TI que desenvolveu isso, o cara, né, muito prático. Você clica lá, é só clicar cbdf.cofito.gov.br. Clicou, vai aparecer essa página,
é acessível do celular, clicou em cima, você vai ver aqui, ó, tem logo na tela, ó, sistema orgânico e status. E aí você vai, isso vai ser modificado, né? Vai ter, quando vocês entrarem, provavelmente ainda esse ano, você vai ter aqui uma aba para dizer se você quer dizer se é uma deficiência, só vai aparecer esses 10 códigos de deficiência para facilitar o uso, a visualização. Se você quiser descrever que é um risco, ou seja, ele não tem um problema, mas ele tem um risco de desenvolver um problema naquela variável, você só vai acessar os códigos S. Se você quiser descrever que é uma alteração de mobilidade que vai ser incluído ainda, você vai ter o código M, e se for algo de participação social, o código P, porque também vai ter o diagnóstico se aquilo impacta ou não a sua participação social no lazer e no trabalho, que é algo fundamental e que a gente sabe que nós, como fisioterapeutas, somos capazes de melhorar essa reinserção do paciente, porque aqui essa primeira parte ainda só é a parte a nível de função e estrutura, os sistemas orgânicos. Então, no nosso caso, deficiência é o quê? Neurocentral, D02. É mais fácil você usando o sistema do que necessariamente eu explicando. O sistema acaba que ele se torna bem didático a partir do momento que você utiliza. Então, no caso aqui, você tem um status que, ó, eutônico, hipotônico, no caso do paciente é hipotônico. Você vai, repare que para a função mental você tem 4 variáveis, que são funções mentais, controle de movimento, força e qual é o segmento acometido. No caso da função mental, a gente viu que é o quê? Moderada alteração de função mental. Isso eu não cheguei da minha cabeça, como eu já falei, foi baseado em um Glasgow 10 de 15. E no caso, quando eu clico que existe uma moderada alteração de função mental, eu preciso qualificar se isso é nível de consciência ou alteração cognitiva. Como nós utilizamos o Glasgow, isso é alteração de nível de consciência. Caso você utilizasse um Minimental, aqueles instrumentos para avaliação de função, o MOCA, né, para avaliar a função cognitiva, você utilizaria a cognitiva. Só que sempre aquela lógica, você vai ter que, a depender do instrumento, você vai ter que trabalhar com proporções de cada instrumento, porque os instrumentos não têm as mesmas faixas, ok? Controle de movimento, a gente não avaliou, consideramos como não aplicável. Caso eu tivesse avaliado um equilíbrio por uma escala de Berg, por exemplo, eu poderia colocar o grau dessa alteração e marcar aqui ó, a alteração de equilíbrio. Mas no caso, nós não colocamos. Colocamos como não aplicável porque não foi avaliado. E força, no caso aqui, completa redução de força. Ok? E aí você vai dizer aonde foi o acometimento. No caso, foi no hemicorpo. E você vai qualificar que foi no lado esquerdo. Aí você clica aqui, ó, enviar, ok? Simples assim, e você coloca adicionar. Pronto, já está aqui embaixo. Aí você vem, ó, copiei, pronto, e coloco lá. Se eu